Louvado seja Deus. É isso que dá, né? Quem não sabe cantar, se meter a cantar. Glória a Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Vamos meditar nessa noite. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele não chamou pessoas perfeitas, não. Muito pelo contrário, ele chamou pessoas imperfeitas. Ele escolheu coisas loucas, coisas fracas, as que não são, para confundir as que são. Deus faz isso, irmãos. Ele escolhe pessoas desqualificadas, rejeitadas, né? Para pegar na mão e fazer dele um vencedor. Amém? Louvado seja Deus. Deus faz isso. Ele transforma. Ele faz a obra completa, né, irmãos? Louvado seja Deus. Todos acharam a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, e o verso 11, fala-nos do dia do Senhor. Preste bem atenção, meus irmãos, na palavra do Senhor. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhai para a carne no tocante às suas paixões. Até aqui vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, até aqui tem nos sustentado com a tua força, com o teu poder, tem nos nutrido com o pão vivo que desceu do céu. Obrigado pelo fôlego da vida, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado por esta igreja, pelas crianças, pelos jovens, pelos casais. Continue a falar conosco, a nos fortalecer, Senhor, que o nosso coração seja reto, fiel a Ti, e que possamos viver para a Tua glória. Guarda-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, protege a nossa vida, Senhor. Abençoa a Tua igreja, é o que eu te peço no nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Quero comentar um pouquinho antes de começar a pregação, irmãos, da nossa vigília no dia de ontem, né? Foi uma bênção, não é? Eu fiquei admirado, né, com as perguntas que foram feitas. Foi bênção, né? Foi tão descontraído, né? Ficou bom, uma vigília passou assim rapidinho, quando a gente viu era meia-noite, né? Eu estava com um pouquinho de dó da irmã Gerceni, mas ela estava firme ali, né? Amém? O irmão Jorge veio lá da Vila Nova para estar conosco, participou também, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, diz que Deus se agrada de sacrifícios. A vigília no inverno é um sacrifício espiritual a Deus. Nós deixamos, é um jejum do sono. É o jejum do sono. Nós deixamos de dormir para jejuar. Nós abrimos mão do descanso, deixamos de dormir para estar na presença de Deus. Isso é o jejum do sono, nós estamos jejuando. Quando nós deixamos de fazer aquilo que nós gostamos, abrimos mão de algum alimento que nós gostamos muito, isso se chama jejum. Quando nós abrimos mão do sono, da nossa cama quentinha, para oferecer um culto vivo a Deus, um sacrifício vivo, Deus se agrada. Deus se agrada. Aleluia. A salvação, ela nunca foi comprada, conquistada por meio de sacrifício. A doutrina da fé, a doutrina da salvação nos ensina que a nossa salvação, ela é por meio do sacrifício único de Cristo. É o único meio do homem ser salvo. É por meio da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É aquele sacrifício que nos salva, é com base naquele sacrifício, no sangue, na oferta do corpo de Jesus pelo pecado, né, que fomos perdoados, reconciliados com Deus e salvos. É por meio da fé.
Mas o sacrifício espiritual, irmãos, ele sobe como um aroma suave às narinas de Deus. Deus se agrada de sacrifícios espirituais, sacrifícios de oração, jejum, e isso é bom para nós, para o nosso amadurecimento e fortalecimento espiritual. Porque nós estamos constantemente, irmãos, em guerra. Há um inimigo terrível. Ele, 24 horas, ele nos cerca. E ele tem um exército poderoso de demônios, peritos em destruição. Peritos. Muitos reis caíram. Muitos servos de Deus foram vencidos pela astúcia, o engano e a mentira deste inimigo. Para nós vencermos este inimigo, nós temos que fazer isto aqui que a Bíblia diz no verso 14: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar revestido com o poder do alto, para vencer a tentação, que ela vem para todos, vem para pastor, vem para obreiro, vem para criança, é para todos. A tentação, o inimigo não poupa ninguém. Se tornou cristão, é alvo dele, está na mira dele. Quando nós ganhamos o melhor amigo, né, a salvação em Cristo Jesus, nós ganhamos também um inimigo terrível com o seu exército. Mas a Bíblia diz, irmãos, que infinitamente maior é aquele que habita em nós. O nosso Salvador, o Espírito Santo, ele não perde batalha. Por isso nós podemos dizer, crer e confiar que em todas as batalhas que vierem, nós seremos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O inimigo se levanta, mas o Senhor estende sobre ele a sua mão e o destrói, porque o nosso Deus, ele tem zelo pela sua igreja, tem zelo. Nós fomos comprados e somos propriedade exclusiva de Deus. E nos ungidos de Deus, nos nascidos de Deus, o maligno não toca, não toca. Há uma proibição. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós estamos protegidos, portanto não temos que temer a nada. Mas ele não vai deixar, não vai cessar de montar ciladas, entendeu? De nos rodear, nos cercar, nos fazer parar, nos fazer desistir, nos fazer blasfemar contra Deus, nos enfraquecer, nos tirar da oração, nos tirar do estudo bíblico. Porque não tem nada mais poderoso, irmãos, que o conhecimento. O conhecimento é muito importante. Por isso nós temos que vir aos estudos, vir aos cultos. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é o conhecimento da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer, estudar, não é? O servo de Deus, ele não pode ser ocioso, preguiçoso. E eu estou dizendo isso porque esta é a exortação de Paulo para a igreja de Roma. Esta é a preocupação de Paulo. Ele está escrevendo para a igreja de Roma, está escrevendo aos romanos, e ele diz: já é hora de despertar do sono. Ele está falando disso. Ele está exortando a igreja a despertar. Ele está dizendo que a igreja não pode negligenciar o cuidado espiritual, da sua vida espiritual. Não pode negligenciar, não pode haver negligência. O sono é uma referência a isso. A negligência, a vida espiritual e o propósito de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo: olha, não brinque com isso. Ele está mandando essa carta com uma exortação de amor, demonstrando preocupação e cuidado pelos irmãos. Olha, tenham cuidado, muito cuidado. Tá? Olha, vocês precisam despertar do sono, vocês precisam estar acordados, vigilante. É uma exortação à vigilância espiritual. Nós precisamos mais que nunca, irmãos, porque a nossa salvação, como ele diz aqui, está muito mais próxima de que quando aceitamos a fé, não é verdade? Cada dia que passa nós chegamos mais perto, o dia do Senhor se aproxima, é isso que ele está dizendo. Então ele vai tratar sobre isso, sobre a vigilância espiritual, o cuidado espiritual que nós temos que ter.
É hora de despertar do sono. Não é hora para preguiça, não é hora de estar dormindo, ou seja, é hora de estar vigiando, não é? No nosso propósito, nutrindo a nossa vida com oração, com jejum, com estudo bíblico, com reuniões de oração, porque a batalha ela é constante, meus irmãos, amém? Então ele começa dizendo assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Então, a vós outros que conheceis o tempo, o apóstolo Tiago, em capítulo 4, verso 14, ele nos fala acerca do tempo. O que nos diz a palavra acerca do tempo? Paulo está dizendo para a igreja de Roma: vocês conhecem o tempo, vocês sabem que o tempo aqui é muito breve, é muito passageiro. Vocês conhecem o tempo. O que é a sua vida? Tiago diz: o que é a sua vida? A sua vida é como a neblina. A nossa vida é tão passageira aqui nesse mundo, que ele diz que a nossa vida, lá em Tiago 4,14, que a nossa vida é como a neblina. Hoje pela manhã não teve cerração? Que hora passou a cerração? 10 horas, 10 e meia? Foi ligeiro ou não foi? Ele está dizendo: a nossa vida é como uma cerração. Ela aparece e daqui a pouco não tem mais. Assim somos nós. E nós não podemos brincar e nem negligenciar com esse tempo. O tempo que Deus nos deu de vida. A vida é muito breve, muito passageira, para nós perdermos tempo. Então nós temos que estar fazendo o quê? Nós temos que estar vigiando, nos preparando, não é? Para nos encontrar com o Senhor, para nos manter vivos na presença de Deus, para não sermos enganados pelo inimigo e cair na tentação da cobiça da nossa carne, porque também a nossa carne, os nossos desejos, são nossos inimigos também. Depois nós vamos ver, irmãos, tá? Então nós temos que cuidar bem do tempo. E ele continua dizendo: já é hora de despertar do sono. É uma referência, irmãos, à vigilância espiritual, tá? Para nós não negligenciarmos o propósito de Deus e não cairmos, né, não mergulharmos numa atividade de busca incessante pelos prazeres. Então é um alerta que o apóstolo Paulo está dando para a igreja, e como a palavra de Deus é ontem, hoje e será para frente também, Deus está falando com a gente, Deus está falando conosco, Deus está falando, o Espírito Santo está falando com esta igreja, está falando comigo e está falando com vocês. É hora de despertar do sono, ou seja, temos que vigiar, temos que alimentar o nosso espírito, a nossa alma, nos preparar, temos que estar em constante vigilância, não podemos abrir mão do nosso propósito que temos com Deus. Deus nos chamou para um propósito, né? De seguirmos o Senhor, cumprirmos seus mandamentos, cumprirmos o ID do Senhor, testemunharmos de tão grande salvação, do que Ele fez na nossa vida. Olha só, irmãos, o que Deus fez na nossa vida. Basta nós olharmos para trás, quem nós éramos, de onde Deus nos tirou, não é? De uma vida de humilhação, de frustração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 1,13, ele diz que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em trevas, ou seja, uma vida de pecado, uma vida de frustração, uma vida de vergonha, de fracasso. Deus nos tirou de lá. Uma vida de tentativas e mais tentativas e nada dava certo. Porque nós não tínhamos o quê? Comunhão com Deus, nós não tínhamos a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Estávamos longe de Deus, separados por causa dos nossos pecados. Mas a graça de Deus nos alcançou e nos tirou do império, do reino das trevas, não é? E nos trouxe para cá. Hoje nós somos luz no Senhor, somos filhos da luz, herdeiros do reino. E Paulo está dizendo: olha, não negligencie, estejam preparados, acordados, apercebidos, revestidos do Senhor, da força do seu poder. Aleluia! Irmãos, nós não podemos brincar com isso. Nós temos duas referências bíblicas no livro de Apocalipse. A igreja de Efésios brincou com isso e ela abandonou o primeiro amor. Efésios capítulo 2, verso 4, diz que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, porque ela negligenciou
Ela negligenciou, o perigo da negligência. Nós temos a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 11. Uma igreja que se tornou Laodiceia, uma igreja que se tornou morna e insípida por causa da negligência. Nós somos a igreja do Senhor, o povo escolhido, lavado, remido no sangue, comprados. O apóstolo Pedro diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus não abre mão, não negocia, não vende, não empresta. Nós somos de Deus, nós temos a marca dele, somos propriedade dele. E Deus vai fazer de tudo para não fazer com que você permaneça. Deus vai suprir a sua necessidade. E essa noite é uma das provas do amor de Deus. Deus está nos trazendo esse alerta. Deus está falando com a igreja, falando com todos vocês. Estejam vigilantes. O sono é uma referência a isso, meus irmãos, a vigilância espiritual e o nosso propósito com Deus. Satanás não suporta crente que tem propósito, crente que está agarrado em Cristo, e o propósito é Cristo, viver para Cristo, para a glória de Deus. Ele não suporta. Mas nós temos que persistir. Eu assumi um compromisso com Deus, irmãos, de sempre dizer a verdade. Lutas virão, dificuldades virão, dor, sofrimento, vai acompanhar a vida do crente até o último dia, até o arrebatamento. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu. E porque nós estamos neste mundo e não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a Deus. O mundo ama o que é dele. O que é dele. Entendeu? Então nós temos que enfrentar todas as lutas, as dificuldades, com muita fé, com muito ânimo, com muita confiança, com muita esperança, sabendo que tudo vai passar. Tudo vai passar. Os que esperam no Senhor e confiam no Senhor, eles permanecem para sempre. Então, e ele fala, meus irmãos, que vai passando a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos com as armas da luz. Temos que fugir das obras das trevas. E quais são as obras das trevas? É o que está escrito em Gálatas 5. Toda prostituição, imoralidade, inveja, ciúme, bebedice, obras das trevas. Hoje, irmãos, aconteceu aqui uma festinha aqui no bairro, não é? Tinha capoeira, tinha algodão doce, né, atração, acho que até festa junina, uma coisa assim. Não prestei muita atenção, mas eu prestei atenção nas pessoas que foram ali. Então, a gente vê, irmãos, que tem cristãos com coração dividido, não pode. Cristão não pode assistir festas pagãs, não é? E eu vi ali pessoas, né? Que inclusive nos pediram ajuda, dizendo que não tem força para vir na igreja, mas para vir na festa ali tem força. Entendeu, irmãos? Então as pessoas, elas expressam, né, em verdade, né, o que elas sentem por Deus. A atração que elas têm pelo mundo é muito mais forte do que a atração que elas têm por Deus. Então, reunião em praça, festinhas, né, entretenimento, tem vida, tem saúde, tem vigor, pega a sua cadeira, pega o seu mate e vai. Convida para vir no culto. Irmão, ora por mim, porque eu até tento, eu não tenho força para ir, sabe? É uma luta. É? Mas para ir nessas coisas não tem dificuldade nenhuma. O coração dessa pessoa está onde? Aonde está o coração dessa pessoa? Então, irmãos, professam conhecer a Deus, mas com as suas obras o negam. Entendeu? Então é isso que a gente vê, e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. É para nós abandonar as obras das trevas. Não tem comunhão, luz com as trevas, não tem comunhão nenhuma Cristo com o maligno, o crente com o incrédulo, entendeu? Não podemos nos unir com eles, temos que vir à parte. A palavra santa é isso, é separado. A igreja é separada
para a glória de Deus. Temos a missão de evangelizar os ímpios, pagãos, os descrentes, toda espécie de pessoa, seja ele feiticeiro, bruxo, o que for. Nós temos uma ordem de Deus: evangelizar, pregar o evangelho para eles, amar eles, mas não se assentar e nem se deter na roda deles, praticar o que eles praticam. Não podemos concordar com seus atos, mas amar a sua alma, amar a sua vida. Isso sim o cristão tem que fazer, é um dever do cristão, amar todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos assentar, nos associar com eles. Não te assenta, não te detenha no caminho dos pecadores, não te assenta na roda dos escarnecedores. É um mandamento de Deus, meus irmãos. Então o Paulo está alertando a igreja: é hora de despertar do sono, acordem, tenham um propósito mais firme com Deus, tenham cuidado da sua vida espiritual, não negligencie a oração, os cultos, as reuniões. Por quê? Porque a tua salvação está mais perto do que no dia em que tu aceitou Cristo. Já falta pouquinho, está pertinho. Entendeu? Por isso, você tem que se manter firme. Você não pode negligenciar. Aleluia. E ele diz no verso 12: vai à alta noite e vem chegando o dia. Amém? O que Paulo quer dizer com isso? Vai à alta noite. A noite é uma referência às obras das trevas. Amém? O mundo está entregado ao pecado, aos deleites da vida, aos prazeres da vida. Mas esta noite, que é uma referência a todo o pecado, embriaguez e prostituição, ele está dizendo, já vai passando. E um novo dia vem chegando. E Paulo está falando de que dia, meus irmãos? E vem chegando o dia, que dia? O dia da redenção, o dia da bem-aventurança, o dia do arrebatamento da igreja. Ele está dizendo, vocês estão vendo tudo isso? O mundo está passando, as trevas estão passando, o mal, a perseguição, a luta, a dificuldade está passando, já está passando e já vem chegando o dia. Que dia, Paulo? O dia do arrebatamento, o dia da redenção, da bem-aventurança eterna. Veja que Paulo está alertando a igreja: desperte do sono, consagrem suas vidas, porque a noite está passando, as trevas estão passando, o mal vai passar, tudo vai passar, e o dia glorioso, o dia da coroação está chegando. Esta é a mensagem para nós, irmãos. Então deixemos as obras das trevas e nos revestamos com as armas da luz. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu não lembro se foi feita essa pergunta ontem. Qual é a maior dificuldade? Foi? Eu acredito que a maior dificuldade do pastor e de todo cristão, irmãos, é se manter puro. Esse é o maior desafio. Não tem outro. O maior desafio do cristão é se manter puro, se manter santo, separado de fofoca, separado de imundícias, de desejos lascívios, de prostituição, bebedices, se manter longe disso. Este é o maior desafio. Mas com o Senhor, irmãos, a gente consegue. A gente consegue, com um propósito firme. Irmãos, nós temos que saber o que queremos. Nós temos que ter decisão. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 14, ele diz assim, ó. Não, é 1 aos Coríntios 6. 1 aos Coríntios 6. Ele diz assim. 1 aos Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O cristão, ele tem domínio próprio. Se ele decidir, não vou fazer, ele não faz. Eu não quero. É isso que o cristão tem que fazer. Paulo diz, olha, tudo me é lícito. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso
eu posso ir para o candomblé, eu posso ir para a bruxaria, eu posso me prostituir, eu posso. Por que não? Eu posso, eu sou livre para isso. Mas tem uma coisa, eu não quero. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo, ele é sagrado. Eu não posso pegar o meu corpo e unir a uma prostituta. Eu não posso pegar o meu corpo e em um templo pagão adorar outros deuses. Eu estaria afrontando Deus e atraindo maldição para a minha vida. Isso tudo eu posso, mas eu não faço. É uma escolha minha. Eu tenho a mente já forjada, entendeu? Eu tenho a mente renovada. Eu sei que não há bondade, não há vida, não há paz, não há alegria fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. E eu não sou bobo, não sou tolo para perder tão grande salvação. Por quê, irmãos? Porque o que está em jogo nesta vida, o que está em jogo na nossa vida, irmãos, é justamente isso. A nossa vida espiritual está em jogo. Nós não podemos fazer uma escolha e trocar pouco tempo da nossa vida, vamos dizer 70, 80 anos ou até 100 anos de prazeres, por uma eternidade. Todo cristão é sábio, tem o Espírito Santo. Nós somos sábios. Nós não somos tolos para trocar uma eternidade por 40 anos de prazer. O que é 40 anos? Comparado a uma eternidade. Então a gente coloca na balança e diz, eu não vou fazer isso. Eu não vou arruinar minha vida. Eu não vou estragar minha vida. Por causa de uma taça? Por causa de um banquete? Não é isso que eu quero para mim. Eu quero ser fiel ao Senhor. Isso aqui tudo vai passar. O mundo e tudo que é no mundo vai passar. Vai passar. O ímpio vai ter que sentar para prestar conta de tudo que ele fez na sua vida. O juízo de Deus está vindo aí. E o apóstolo Paulo está dizendo, é hora de despertar do sono, porque o dia do Senhor está chegando. As trevas já vão passando. Se você acha demorada a vinda de Jesus, irmãos, a mensagem para vocês é essa. Segura um pouquinho mais. Tudo já está passando. As trevas, os demônios, Satanás, as doenças, as aflições, as dores, isso tudo já está passando. A noite está passando. E vai nascer o glorioso dia do Senhor. É para isso que nós temos que olhar, irmãos. É para a eternidade. Lá para cima. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O homem mais sábio da história, Salomão, ele provou de tudo. Teve 700 concubinas, imagina, e 300 mulheres, mais de 1000 mulheres teve Salomão, todo o ouro da terra. Ele provou todas as taças dos prazeres. E quando ele chega no fim da sua vida, ele soma. E ele diz, olha, a soma de tudo isso é isso. Tudo que eu vivi, tudo que eu provei, se resume nisso. Eu chego a esta conclusão. Tudo é vaidade. Vaidade e correr atrás do vento. Aleluia! Tudo isso é vaidade, vaidade e correr atrás do vento. Amém, meus irmãos? E ele chega a esta conclusão, que o homem deve temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Esta é a soma de tudo. Você resumiu a vida dele nisso. Ele diz, olha, a soma de tudo isso é temer a Deus e cumprir os mandamentos. Esse é a melhor parte. Amém? Então não vale a pena nós trocarmos uma eternidade por pouco tempo aqui na terra de prazeres, mas tem gente que prefere isso, né, irmãos? Mas o Espírito Santo está nos alertando, abrindo os nossos olhos para nós não sermos condenados com o mundo, né? E sairmos afastados de diante do Senhor. Naquele dia, Ele virá para nós e dizer assim, eu não te conheço. Imagina, no dia do juízo final, Jesus olhar para nós e dizer, eu não te conheço. Eu conheço as minhas ovelhas. Aqueles que andaram comigo, aqueles que cumpriram os meus mandamentos, aqueles que abriram mão de coisas, que provaram a sua lealdade, esses sim, eu vou confessar eles aqui.
Mas aqueles que buscam os prazeres, irmãos, naquele dia, eles serão envergonhados, infelizmente. Então Deus nos chama a uma vida de pureza, de santificação. Não há nenhuma comunhão à luz com as trevas. Agora nós vamos ler aqui o 2 Coríntios 6, que diz assim, a partir do verso 14: não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo, porque que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então esta é a palavra para nós. Retirai-vos do meio deles, e eu vos receberei, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Então esta é a palavra de Deus, meus irmãos, para todos nós. Não caia nessa daí de viver uma vida solta, não é? Viver uma vida sem compromisso, porque no final de tudo você vai se decepcionar, não é? No céu não entra qualquer um de qualquer jeito, não é? É somente os remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Esta é a realidade espiritual, tá? Então, abandonemos as coisas das trevas e andemos na luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedice, não em impudícia, dissolução, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus. Então, está aí o mandamento do Senhor. Longe de tudo isso e nos revestirmos do Senhor. O que é ser revestir do Senhor? É se revestir da justiça dele, da santidade dele. É se revestir, é a armadura do cristão. Se revestir de Cristo. E nada disponhai para a carne no tocante às suas concupiscências. A carne é uma referência, irmãos, aos prazeres, né? Os desejos pecaminosos dos homens. Aqui em Efésios capítulo 5, o verso 3 diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversações tolas, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas convenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está vendo? A palavra é muito clara, meus irmãos. E ele continua no verso 7 dizendo: portanto, não sejais participante com eles, pois outroras eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então está aí a palavra de Deus. Antes nós éramos trevas, não é? Estávamos no pecado, na imundícia. Agora nós somos o quê? Somos luz, somos filhos de Deus. Deus nos salvou, Deus nos abençoou e nós precisamos nos manter no caminho, irmãos. Nos manter na presença de Deus, com a consciência limpa, com a consciência pura, lutando sempre, diariamente, contra a tentação, contra o inimigo, não é? Porque ele não vai desistir, tá? Mas também nós não vamos parar, nós vamos todos os dias nos encher do poder de Deus,
nos encher do Espírito Santo, ter uma decisão verdadeira no nosso coração, um coração puro, né? Os olhos puros, a mente pura, servindo ao Senhor. Tá? Esta é a palavra de Deus de aconselhamento a todos nós, irmãos. Tá? Que Deus lhe abençoe, lhe dê força para você caminhar conosco. Não se engane, as más conversações converte os bons costumes, né? E nós temos então que lutar contra isso. A gente vê todo dia, irmãos, né, a degradação, a desistência, as pessoas não têm mais paciência, né, para continuar no caminho, de perseverar, fazendo a obra de Deus, esperando nas promessas de Deus. As pessoas não têm paciência mais e elas se perdem. Então, não tenha pressa. O mundo, ele está assim, não é? É uma loucura, é uma correria, uma ansiedade para baixo para cima. Todo mundo está, como pregou a missionária Nair ontem aqui, as pessoas estão com medo. Medo disso, medo daquilo, medo da fome, medo do desemprego, medo... Nós não temos que temer a nada. O Senhor é o nosso pastor. Não vai nos faltar nada. Nós não temos que ter medo. Nós temos que confiar. O nosso futuro está na mão de Deus. Nós somos como a neblina, nós não sabemos de amanhã. Por que se preocupar com longevidade? Quem garante a longevidade aqui na terra? A gente não sabe, pastor Giovanni, se vai estar vivo amanhã. A gente não sabe, não é? E o que? Nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Como eu estou alinhado com a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus, está se agradando de mim. Não é? Os olhos de Deus estão sobre mim. O que eu faço tem alegrado o coração de Deus. Né? Deus se agrada da minha vida, do meu comportamento, do meu estilo de vida, daquilo que eu faço. É com isso que nós temos que nos preocupar, não é? Mas as pessoas se preocupam com outras coisas. Tem gente aí que estava até estocando comida, estava achando que ia dar uma guerra, não é? Com medo de passar fome. Tu vê, se antecipou, né? Nada aconteceu, porque não era da vontade de Deus. Nós temos que aprender a viver na dependência de Deus, irmãos, esperar no Senhor e viver assim como a palavra tem nos ordenado, né? Em vigilância, cuidar da nossa vida espiritual, que é o mais importante, não é? Mais importante. Que Deus dê uma semana abençoada para vocês, né? Está entrando agora, amanhã, segunda-feira, né? Os irmãos vão para o trabalho. Que Deus venha abençoar, mas não se desligue, não abra mão daquilo que Deus tem na sua vida, do seu ministério, do propósito que Deus tem na sua vida. Não fique entusiasmado com outras propostas, com prosperar e esse tipo de coisa, né? Não fique ansioso, tá? Com ganhar mais, crescer, enriquecer. Não se preocupe com isso, porque prosperidade é um dom de Deus. Se Deus quiser te dar, Ele vai dar, tá? Deus dá a quem Ele quer. É Ele que prospera o homem. Então não se preocupe sim em fazer a vontade de Deus. Cuide da sua família, cuide do seu esposo, da sua esposa, ame, né, a sua família e cumpra a palavra de Deus, porque a nossa vida está na mão de Deus. Ele é o nosso guia. Nós não temos que nos preocupar. Tá bom, meus irmãos? E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus é assim, irmãos, ela nos exorta, né? Deus, Ele nos alerta acerca de perigos. Esta palavra aqui, o apóstolo Paulo está alertando a igreja, né? Estava alertando a igreja acerca do perigo da negligência, não é? De negligenciar o cuidado espiritual. Nossa vida espiritual deve ser prioridade na nossa vida, tá? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe ajudar e vai lhe guiar sempre pelo bom caminho. Vamos orar agora, vamos colocar tudo nas mãos de Deus, orar pelos nossos familiares, nossos amigos, pela nossa cidade.